nessa noite, diga glória a Deus. Amém. Para mim, mais uma vez, é um privilégio estar aqui, nessa semana tão especial que é o aniversário da igreja. 26 anos, né? 26 anos na igreja Nova Vida Sem Campo Grande. E louvo a Deus pela vida de vocês, por cada um que contribuiu e contribui para que essa obra avance cada dia mais. Louvo a Deus pela vida do Bispo Ronaldo, da pastora Márcia, o homem visionário, esse casal para a frente do seu tempo, de poder levar essa visão avante, poder fazer parte desse ministério. Louvo a Deus pela vida do pastor Cléber, do pastor Zé Almeida, do pastor Iraci, do pastor Marcelo, e todos os irmãos que estão aqui. No final desse mês teremos o nosso aniversário de Praça Seca, 26 anos também, 24, 25, 26 de novembro, estão todos convidados. Amém? Amém. Agradecer mais uma vez aos pastores pela confiança de poder estar aqui, ao bispo da igreja, aos pastores dessa casa, de poder fazer parte dessa festa, e em especial o pastor Zé Almeida. Já falei aqui várias vezes, mas acho que alguns aqui, alguns rostinhos eu não conheço, alguns a gente conhece de algum tempo, e dizer que o primeiro pastor que recebeu na Nova Vida foi o pastor Zé Almeida. Então, estou uma gratidão, nossa família tem uma gratidão muito grande pela vida do pastor Zé Almeida e toda a sua casa, de poder, isso eu posso dizer, estou aqui hoje, pela graça de Deus, e ele tem grande participação nesse momento da nossa família, de poder nos receber, nos pastorear. Me sinto muito honrado de poder ter como pastor e como amigo desse ministério. E o pastor Cléber também é um amigo de longa data. Meus irmãos, amém. Vim aqui hoje com a minha esposa Fernanda, está aqui à frente, dá um tchauzinho aí. E Emanuel, nosso filho, fez 9 anos, estava na salinha, já veio sempre para a salinha, já estava na salinha. Amém. Gênesis 49, a partir do versículo 22. Fazer menção especial dos meus pastores que passaram por aqui. Posso esquecer alguém, mas começou com o bispo, a pastora, o pastor Carlos Carneiro, pastor Rodrigo Lourenço, pastor Anderson e tantos outros que passaram por aqui, e agora o pastor Daniel, e agora sobre a pastor Luizão, que agora é Luizinho, Luizão, agora é o pastor Luizinho, pastor Alex. Acho que esqueci alguém, mas esqueci importante de Deus lembrar, se esqueci não tem problema, mas fazer menção a esses homens de Deus que fizeram, botaram um pouquinho de tijolo nessa postura. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão uma amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios da mata. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Amado Deus, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de poder estar no lugar do mundo que é a tua casa. Damos liberdade ao Espírito Santo para agir conforme lhe apraz. Não nos permita, Senhor, sair da forma que entramos, mas que possamos sair totalmente transformados pelo poder da tua palavra e da tua presença. Assim nós oramos, já te agradecemos em nome de Jesus, e quem crê diz: amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez nessa noite, amém? Queridos, eu sempre gosto de colocar um tema na mensagem, quando Deus fala no nosso coração, para facilitar o nosso entendimento e poder discorrer e entender aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. O tema da mensagem é: a unção que está sobre a visão. Você pode repetir comigo assim: a unção está sobre a visão. E nesse texto vamos falar um pouquinho sobre a história de José e como ele foi importante para continuar o legado que começou lá em Abraão. E aí, para você entender um pouquinho a história de José aqui nesse texto específico, esse texto que nós lemos é uma palavra do seu pai Jacó. Jacó reúne todos os filhos, os 12 filhos, e começa a falar sobre um por um. Fulano é assim, fulano é assado, tal. E aí quando chega de José, ele fala, na verdade, Jacó estava prestes a morrer, Jacó estava prestes a partir para o seio do Senhor, e ele reúne toda a sua família, reúne todos os seus filhos, e vai dar uma palavra para cada filho. E ele chama, e aí quando chega nesse versículo 22, ele fala sobre a vida de José. E
fala que José é um ramo frutífero, que os seus galhos deveriam sobre os muros. E vai falando, mas no final fala assim que ele seria combatido. Estou resumindo aqui com as minhas palavras. No final ele fala assim: mas o Senhor de Israel, o Senhor dos exércitos seria com José, sustentaria a sua luta, sustentaria o seu legado, sustentaria o seu ministério. E Jacó fala sobre isso, sobre José. E aí nós vamos aprender por que nesse título, a unção está sobre a visão. A visão estava sobre quem? Começou com Abraão. Fala assim: começou com Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó, e agora está sobre José. Você fala assim: pastor, mas a unção estava sobre Abraão. Por que a unção está sobre a visão? Porque se a unção estivesse sobre Abraão, quando Abraão morreu, a unção morreria. Você concorda comigo? Essa unção que estava sobre Abraão, enquanto ele estava vivo, estava sobre ele. Ele era o patriarca, ele era o líder, ele era quem levaria Israel a toda a terra prometida, aquilo que Deus prometeu para a vida, e faria grande nação. E aí Abraão passa para Isaac, o filho da promessa, que depois passa para Jacó. E você conhece a história, não vem para aqui em detalhes, como Jacó conseguiu essa primogenitura. E agora Jacó está abençoando o seu filho amado, aquele filho que foi vendido, o filho que foi caluniado pelos irmãos, vendido, jogado na cisterna, e foi para o poço, e foi vendido para a casa de Potifar, e depois para a prisão, depois para o palácio do faraó. Esse era aquele que estava recebendo a visão agora. A unção da visão está sobre José. E nós vamos aprender sobre a vida de José, que a obediência à visão faz com que ele desfrutasse da unção que estava sobre ele. Fala assim: a obediência à visão faz com que eu e você desfrutemos da unção que está sobre a visão. Complicou ou descomplicou? A unção está sobre a visão. Quem está na visão está recebendo a unção. Quem está na visão está recebendo a unção. Quem está no propósito está recebendo a unção. Quem está no caminho está recebendo a unção. Abraão tinha uma missão, fazer uma grande nação, ir para a terra que Deus ia mostrar. E Abraão foi. Enquanto ele estava seguindo, a unção estava sobre ele. E ele passa para Isaac, passa para Jacó, passa para José. Agora a unção está sobre José. E nós vamos aprender aqui como continuar esse legado, como continuar essa visão. Versículo 22, a parte A do versículo. A parte A do versículo diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. A parte A diz assim: José é um ramo frutífero. Essa palavra ramo vem da palavra original hebraica, que quer dizer filho. Ou, em outra tradução, na palavra diz, o verbo diz banar, ou bem banar, que significa filho ou um legado, fazer continuar, edificar uma casa. Ou seja, continuar alguma coisa que já tenha começado. E aí você olha para a palavra ramo e você entende isso. Ramo é uma continuação da árvore que já cresceu. Quem é ramo junto à videira verdadeira de glória a Deus? Deus falou: eu sou a videira e vocês são os. Ou seja, os ramos continuam aquilo que a árvore começou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A visão, a unção começou com Abraão, passou de ramo em ramo, Isaac, Jacó e agora chega em José. Ramo significa continuar o legado, ir à frente, ir avante. E qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? A nossa missão é fazer discípulo. Ide, pregar o evangelho dele, fazer discípulo de todas as nações. Nós temos uma missão, nós temos uma visão. Nós fazemos parte de um ministério que tem uma visão determinada, uma visão específica. Nós temos um homem de Deus, um profeta dessa casa, que recebeu uma visão do Senhor, e dizendo: a nossa igreja, o nosso ministério tem uma visão, e a visão é fazer discípulo. E não foi ele que disse, nós apenas estamos tomando posse daquilo que Jesus falou, lá em Mateus 28. Ide e fazer discípulos. Existem dois verbos no imperativo: ir e fazer. Não podemos só ir, nós temos que ir e fazer discípulos. Então essa visão, essa missão está sobre esse ministério.
E quem está na visão, recebe a unção. Quem está dentro do propósito, recebe a unção. Quem está seguindo Jesus, vai receber a unção. E José está aqui como ramo frutífero, por quê? Porque ele está continuando, ou seja, o ramo é uma continuação da árvore, ou seja, ele está continuando o legado que começou lá atrás com Abraão. E que legado é esse? Fazer uma grande nação, ser pai de multidões, criar uma nação que Deus escolheu. E aí eu entendo algumas coisas importantes sobre o ramo. E aí você vai entender o meu papel e o seu papel dentro dessa visão. Fala assim comigo: o ramo não nasce diretamente da terra. Ou seja, ele não começa nada, ele só dá continuidade. Olha para o irmão do lado e fala assim: não adianta começar nada, é só continuar. Fala para ele, você vai, não pode falar assim: não adianta querer começar nada do zero, é só continuar. Jesus já começou a boa obra. É só continuar em obediência, em fidelidade. Jesus já deu toda a direção, é só continuar no legado. Ah, eu vou inventar assim, eu vou inventar o evangelho assado, ah, eu vou mudar a Bíblia, está amarrado no nome de Jesus, é só continuar. A visão está aí, e de fazer discípulos. O ramo é aquele que continua o legado que começou em Abraão, e José está continuando, José está indo em frente. Mas existem pessoas que não querem se adaptar à visão. Aqui, graças a Deus, ninguém é assim. Mas tem pessoas que falam assim: se eu fosse pastor da igreja, eu faria diferente. Se eu fosse o bispo, eu faria diferente. Por que tem que ter MD? Por que tem que ter um puru? Por que tem que ter um fire? Por que tem que ter um encontro de ônibus? Lá onde a igreja do vinho era diferente. A palavra de Deus para mim, para você nessa noite, é: você é José, você é um ramo. Ramo não tem vontade própria, ramo apenas continua o legado. Ramo continua a visão. Ramo continua dando fruto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O ramo é aquele que continua o legado de quem começou lá atrás. Alguém lhe deu identidade, alguém lhe deu crescimento, alguém lhe deu um propósito, alguém lhe deu uma visão. E essa visão é para continuar, não é começar nada novo, é para você continuar a visão que já começou. Há 26 anos atrás aqui. E José sabia que precisava continuar esse legado. O problema é que muitas pessoas não querem se adaptar, não querem se moldar à visão, querem fazer do jeito dela, querem fazer do jeito que ela tem no coração. É difícil para o ser humano obedecer alguma coisa que não é ideia dele. Alguém conhece alguém assim que só faz alguma coisa que não é ideia da pessoa? Lá no trabalho tem um monte de gente assim: só faço se minha ideia for aprovada, só faço se for eu que for dar a ideia. É que eu chego num lugar que já existe uma visão pronta, a pessoa fala assim: não quero eu dar a opinião, não que você não possa dar opinião sobre algumas tarefas, mas a visão já foi determinada, a visão já existe, a visão já está pronta, a visão Jesus já entregou. Jesus pagou um alto preço para dar a visão para mim e para você, e de fazer discípulo. E essa visão, essa unção, ela vem sobre quem está na visão. Não importa o tempo de igreja, não importa o tempo que você tem aqui, se você tem 26 anos ou se você tem 2 meses. Se você está vigente a visão, a unção está sobre você. Deus não respeita tempo de igreja, Deus respeita princípio de autoridade, lealdade e obediência. O endereço do Espírito Santo é a cabeça de quem submete a esse princípio. Fala assim comigo: o endereço do Espírito Santo é a cabeça de quem submete aos princípios de autoridade, lealdade e obediência. Amém ou amém? A vida cristã não é uma jornada solo. A vida cristã ela é em comunidade. A salvação é individual, mas o propósito é no coletivo. A visão é no coletivo. A nossa salvação é individual, mas a visão é
visão é para o ministério. Tem uma frase que diz que ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho, não é grande. Precisamos uns dos outros, como igreja, como ministério. O bispo precisa de você precisa do pastor, o pastor precisa do diácono, o diácono precisa do líder, o líder precisa do obreiro, que precisa do ministério do louvor, do professor, do membro mais novo, do mais recém-chegado, até o mais ancião. Todos precisamos uns dos outros. É melhor ser dois do que então, o primeiro ponto da vida de José é entender que ele sabia que ele era ramo, que ele não tinha que começar nada, ele tinha que continuar o legado que ele recebeu. Fala assim: José sabia quem ele era, e ele era ramo frutífero. Amém ou amém? Aí no versículo 22 diz assim: José é um ramo frutífero, frutífero junto à fonte. Fala assim comigo: eu preciso, fala mais forte, eu preciso entender que eu sou ramo. Ou seja, nós estamos ligados na videira, ligados na visão. Eu estou ligado na visão, o som está sobre mim e sobre você. Amém ou amém? Existe uma visão. Que visão é essa? Ir fazer discípulo. No ND é um por um, discipular, fazer com que pessoas conheçam o Senhor, fazer discípulos de Cristo. Isso é visão, isso é ser ramo. Ramo ligado na videira. Continuar o legado, ou seja, pegar o bastão na mão de alguém e continuar a corrida. Quem já viu na Olimpíada aquela corrida de revezamento de 4 por 100, se eu não me engano, passa o bastão? Quem já viu aqui na Olimpíada? Começa com um correndo, corre 100 metros, entrega o bastão para o outro. É assim a nossa jornada. Alguém há 26 anos atrás pegou o bastão e começou. E esse bastão está sendo passado de mãos em mãos. Olha para o irmão do lado e fala assim: o bastão está na sua mão. Fala aí, se o bastão está na sua mão, você vai deixar cair ou vai entregar para o próximo? Pergunta para ele. Quem vai dar glória a Deus? Então José sabia que ele era ramo. Ele está com o bastão na mão. Ele pegou o bastão de quem? Abraão passou o bastão para Isaac. Isaac passou o bastão para Jacó. E agora Jacó está passando o bastão para José. Bispo Ronaldo recebeu o bastão e está com ele, mas ele está dividindo o bastão conosco. Que bastão é esse? Esse bastão do propósito, é o bastão da visão, é o bastão de fazer discípulo. Jesus também pegou esse bastão e entregou na minha mão, na sua mão. Ele falou: ide e fazer discípulos. Então, o primeiro ponto é entender que eu e você somos ramos, e o ramo precisa construir um legado. Segundo, fala assim: ter compromisso em dar frutos. Olha para o irmão e fala assim: você é uma árvore frutífera. O que é ser frutífero? Ser frutífero é você dar fruto em qualquer lugar. Amém ou amém? Lembra daquela passagem de Jesus enquanto a figueira? E disse, o texto diz: e não sendo o tempo de dar fruto, Jesus amaldiçoou a figueira. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque para o cristão, fazendo uma comparação, não importa o tempo, não importa em que momento, o importante é que você esteja ligado na videira. Uma vida ligada na videira tem que dar fruto. Porque ele que está na videira não tem como dar fruto. Amém ou amém? Quem está na videira verdadeira precisa dar fruto. Se não está dando fruto, algum problema está acontecendo, porque não tem como você estar na videira verdadeira e não dar fruto. O que você está dizendo? Precisa dar fruto em tempo e fora de tempo. O ramo frutífero é aquele que se preocupa em dar frutos. Fruto de quê? Primeiro da sua própria vida. Na nossa própria vida, fruto de quê? De arrependimento, fruto de amor, de compaixão, os frutos do Espírito. E quais são os outros frutos? Aí vem os frutos do legado, dos discípulos que nós cuidamos, dos discípulos que nós damos um discipulado, passamos o legado adiante, a visão adiante. É deixar um fruto aonde você passar. José, por onde ele passou, ele deixou fruto. José deixou fruto na casa de Potifar. José deixou fruto na prisão. E José deixou fruto no palácio. Em qualquer situação,
dê fruto. No seu trabalho, tem alguém te perseguindo, dê fruto. Na sua casa, na sua vizinhança, tem alguém te caluniando, continua dando fruto. É na igreja, continua dando fruto. É no MD, continua dando fruto. Continua fazendo discípulos. Continua testemunhando de Jesus, para que todos possam ver quem habita em você. Quer dar fruto? Se agarra com Jesus. Quer dar fruto? Busque a visão. Quer dar fruto? Ande na visão. Quer dar fruto? Ande no propósito. José foi leal, fiel em todos os lugares. A lealdade e a fidelidade de José, a independência de Deus, formam as bases do ramo frutífero. José era um ramo frutífero porque ele tinha uma base sólida. E a base sólida de José era a lealdade, a obediência e a dependência de Deus. Quer dar fruto? Dependa de Deus. Quer dar fruto? Confie no Senhor. Quer dar fruto? Confie no Senhor Jesus. Convide ele para entrar no seu barco. Mas Jesus, vem para o meu barco. Eu te dou total direção, total controle da minha vida contigo. O ramo frutífero é aquele que vive para abençoar as pessoas. Faz o seu melhor, sempre com propósito. O modo de vida é o serviço. A identidade é ser ramo. E a motivação é o chamado. Fala assim: meu modo de vida é o serviço. Minha identidade é ser ramo frutífero. E minha motivação é o chamado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O comprometimento com a visão é o termômetro da alma do Senhor. E esse termômetro é medido através da nossa responsabilidade e paixão com que essa visão é transmitida para os nossos discípulos. Ou seja, quando o Senhor olha para mim e para você e vê que nós temos responsabilidade em transmitir a visão para os nossos discípulos, aí sim ele verdadeiramente vê que nós temos comprometido com a visão. E o termômetro está ok. Como está o seu comprometimento com a visão? Como está o meu comprometimento com a visão? Como está a minha responsabilidade em fazer discípulo? Como está a minha responsabilidade em passar o legado para o próximo que vem? Como está meu comprometimento, a minha responsabilidade e paixão com que eu passo a visão para o meu discípulo? Jesus passou a visão com amor para os seus discípulos. Jesus passou o bastão para os discípulos com amor, com comprometimento, com paixão. Diz o texto em Atos que Jesus ia ser na São dos Céus. Ele passou 40 dias. Depois que ele morreu, ele passou 40 dias junto com os discípulos, falando o quê? Falando acerca do reino de Deus, porque era a coisa mais importante. E que tem o reino de Deus? O reino de Deus fala sobre o seu reino, o rei, sua justiça e o governo dele. Jesus passou o legado, passou o que era mais importante para os seus discípulos. Jesus tinha paixão e comprometimento com a visão que o Pai entregou. E a pergunta é: com que paixão e responsabilidade estou passando essa visão para o meu discípulo? A outra pergunta é: será que eu tenho discípulo para passar essa visão? Então o primeiro ponto é: eu preciso ter paixão, responsabilidade e amor para passar a visão para o meu discípulo. Mas antes disso, eu preciso ter discípulo. E se eu não tiver, eu não consigo passar essa visão para ninguém. Se eu fosse egoísta, ao ponto que aquela visão só para mim, eu sou só para mim, a obra de Deus não lançaria. Pelo menos não da minha parte. Se o bispo Ronaldo, se o bispo dessa igreja ficasse com a unção sobre ele, a igreja não avançaria. Não teríamos a igreja de Campo Grande, não teríamos a igreja de Campinho, não teríamos a igreja de Pilares. Mas não, existe uma unção que está sobre ele. Mas ele é um homem visionário. Vamos expandir, alargar as tendas, que existe um propósito, existe chamado, pegar almas e fazer discípulo do Senhor. Porque ele tinha compromisso e tem compromisso com a visão. Compromisso com o reino, paixão para fazer a visão chegar às que estão chegando, no mais novo da igreja. Toda vez que o compromisso com o propósito, a paixão por servir e a fidelidade se juntam numa só pessoa, é natural que os resultados sejam excepcionais. Vou falar de novo: toda vez que o compromisso com o propósito,
a paixão por servir e a fidelidade a Deus se juntam numa pessoa, é natural que os resultados sejam excepcionais. Glória a Deus, aleluia. Não tem como dar errado. Se você se agarrar com Deus, seguir o propósito que Ele te entregou e ter paixão por servir, e que resultados são esses? São cada vez mais discípulos seguindo Jesus. Porque o nosso salário são os discípulos. Nosso salário é fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então me ajuda a pregar aí. Primeiro ponto de José. Ele sabia que ele era o quê? Ramo? Fala assim, frutífero. Fala assim, ramo frutífero. Segundo, ele sabia que ele tinha que ser frutífero em qualquer lugar. Onde ele fosse, ele dava fruto. Seja no casa de Potifar, seja na prisão, ou seja no palácio. José sempre fez a vontade de Deus. Aleluia. Se você ler todo o texto que fala de José, sempre fala assim, e Deus era com ele, e Deus era com ele, e Deus era com ele. Lê comigo o versículo 22, a parte B. 49, 22, parte B, diz assim: seus galhos se estendem sobre o muro. Primeiro disse que José era ramo, sabia que ele era ramo, continuou o legado, continuou a visão, porque a unção está sobre ele. Segundo, ele sabia que era frutífero em qualquer lugar que ele colocasse, era frutífero porque ele estava ligado à vida dele. E terceiro, fala assim comigo: acreditar. Fala mais forte, acreditar que a visão recebida é sempre maior que as barreiras. Olha o que o texto diz: seus galhos se estendem sobre o muro. Alguém mora numa casa que tenha árvore frutífera? Quem mora numa casa que tenha, ou conheça, ou a sua avó, a sua tia, seu pai, ou alguém que tenha casa, aquelas árvores bem frutíferas, e aí aquela árvore está carregada de fruto. O que acontece? Os galhos vão para cima da casa do vizinho, que passa por cima do muro, ou de repente você tem um vizinho que tem árvore frutífera e vai para a sua casa, e você sem querer, pega o fruto da casa do vizinho. Quem já viu essas árvores passando por cima do muro? O muro não consegue deter uma árvore frutífera. O muro é uma barreira. Que barreira? Uma barreira para limitar e delimitar o espaço. Só que quando a árvore frutífera, o muro não pode parar. As barreiras que vêm para você não pode parar porque você é uma árvore frutífera. As barreiras que vêm para essa igreja não pode parar porque essa igreja é uma árvore frutífera. As barreiras que vêm para o nosso ministério não podem nos parar porque o nosso ministério é uma árvore frutífera. Não existe barreira que possa deter quem está na visão de Deus. Não importa os gigantes que se levantam, não importa as muralhas que se levantam, não importa o vento contrário, o importante é com quem está no barco com você. E mesmo que ele esteja dormindo, ele nunca perdeu o controle. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vento contrário, pode vir eu Aquilão, pode vir contra o Paulo, pode vir o que for, pode vir maremoto, pode vir gigante, não importa. O importante é o tamanho daquele que te deu a visão. A visão, e aquele que te deu a visão é muito maior que qualquer barreira. Ah, pastor, você não sabe, eu entrei na igreja e comecei a entender. Começaram as calúnias, começaram as pedradas, começaram isso. Sabe o que eu posso falar para você? Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao reino de Deus. Mas maior que está em nós do que está em nós. Você tem um justo juiz, um advogado que luta as suas causas. Pode vir o gigante que for, mas maior é quem luta comigo e por você. Ninguém falou que seria fácil. No mundo quereis, mas tem de bom ânimo. Ele venceu, nós venceremos também. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém ou amém? Quem vai dizer glória a Deus? Fala assim: juntos somos mais fortes. E em Cristo somos mais que vencedores. Amém ou amém? Quer aplaudir o Senhor, quer aplaudir o Senhor nessa noite? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não importa as barreiras. O Evangelho enfrenta a barreira. Aqui no Brasil, ainda temos liberdade para falar de Cristo. Mas existem lugares onde nossos irmãos estão sendo mortos, apedrejados, enforcados em função do Evangelho. Aí você tem liberdade para falar de Deus. Temos algumas barreiras
E José sabia que as barreiras não podiam parar José. José foi caluniado pelos seus irmãos. José foi vendido pelos irmãos, jogado na cisterna, na casa de Potifar, caluniado pela esposa de Potifar. Depois foi abandonado por aquele homem na prisão. E depois foi para o palácio do faraó. Quantas coisas José enfrentou, mas ele nunca desistiu, porque ele sabia que aquele que era nele era maior que estava contra ele. As barreiras que tentaram parar José não foram capazes de parar, porque o nosso Deus é muito maior. O Deus que José servia e que nós servimos é muito maior que as barreiras. Não importa as barreiras que se levantam contra a igreja, o importante é o tamanho do Deus que essa igreja serve. Maior é essa visão, maior é o nosso Deus, maior é Jesus, o nosso Rei. Siga em frente. De repente você dormiu nessa noite desacreditado, querendo parar, achando que é muita coisa, achando, não aguento mais, pastor, está me deixando um monte de coisa, eu não te lidei para fazer isso, para fazer assado. O preço que Jesus pagou por mim e você é muito maior do que o esforço que nós fazemos. Não existe esforço grande, tão grande, que possa se comparar ao preço que ele pagou por mim e por você. Não existe nada nesse mundo comparado ao sangue dele derramado ao meu favor e ao seu favor. Não existe dólar, não existe Bitcoin, não existe ouro, nem prata, nem diamante. Nada é mais nobre e maior e melhor e mais valor do que o sangue de Jesus precioso derramado por mim e por você. Ramos extraordinários, discípulos de Jesus extraordinários, são aqueles que passam por etapas de seleção. E a primeira etapa é acreditar na visão. José acreditou. José recebeu um sonho. Que lembra? José recebeu um sonho. Ele contou para os seus irmãos, contou para o pai. E você conhece a história, talvez por causa desse sonho ele foi caluniado. Mas passou, vieram as barreiras, vieram tudo. E depois o sonho se cumpriu. Porque aquele sonho, o sonho de Deus, ele se cumpre. O nosso sonho tem que ser o sonho de Deus. A nossa visão tem que ser a visão de Deus. O nosso propósito tem que ser o propósito de Deus. Se você está aqui nessa noite, você faz parte da nova vida 100, a sua visão é fazer discípulo. A nossa visão é fazer discípulo. Nossa visão é continuar o legado. Nossa visão é honrar ao Senhor. A questão da visão é servir para o seu cumprimento. O Senhor tem uma vocação, um chamado, um destino ministerial para cada um de nós. Como eu falei, a salvação individual. Cada um de nós temos um destino, um chamado individualmente, mas esse chamado é colocado para servir no coletivo. Como disse, uns são pastores, outros são diáconos, outros são líderes de ideia, outros são líderes de ministério, outros servem no louvor, outros servem na salinha, outros servem na igreja, outros são noites de Deus. Não importa onde você serve, onde nós servimos. Cada um de nós tem um chamado em Deus, mas esse chamado está submetido à visão do coletivo. Todos cooperam para que a visão seja cumprida. Todos estão na mesma engrenagem para que a visão seja alcançada. Todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem, que é a Nova Vida 100, que é o ministério. E essa Nova Vida 100 está ligada no reino de Deus. Muitas igrejas, muitos ministérios têm a sua própria visão, mas pautada na palavra. Se você conhece várias igrejas, você vai ver que cada uma tem uma visão própria, mas sempre pautada na palavra. Não importa se a visão da Batista é uma, não importa se a visão da Assembleia é outra, não importa se a visão da Metodista é outra, o importante é que nós estamos no mesmo reino, no reino de Deus. A Nova Vida tem uma visão, e ela está submetida ao reino de Deus. Aleluia. Se não fosse assim, não prosperava. Porque a visão fora do reino de Deus ela não prospera, mas a visão dentro do reino de Deus ela ultrapassa barreiras. José tinha uma visão que era de Deus, e por isso a visão dele ultrapassava as barreiras. Os frutos ultrapassavam a barreira. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O primeiro teste que nós passamos quando vimos a história de José é acreditar na visão. José acreditou no sonho. A pergunta é: quantos aqui acreditam na visão do discipulado? Quantos aqui acreditam na visão do MD? Quantos aqui acreditam na visão de fazer discípulo? Esse é o primeiro teste. Se você passou por esse, agora vem os demais, as barreiras, as calúnias, mas o Senhor está contigo.
no deserto. José renunciou, perseverou e superou as barreiras. E eu creio que você vai superar também. Quem está enfrentando barreira? Quem está enfrentando gigantes? Quem está enfrentando vento contrário? Quem está enfrentando lutas? Eu não sou irmão, eu quero saber se é só eu. Quem está enfrentando lutas, barreiras, ventos contrários, gigantes? Está enfrentando? Às vezes ele não vem aqui na igreja para fazer, não. Ele vai na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, na sua empresa, nas suas finanças. O diabo quer fazer você parar. Porque ele já está condenado, então ele quer atrasar a igreja. Ele quer atrasar a visão, porque ele sabe que a visão é de Deus. Então, quanto mais o diabo tenta nos parar, nos atrasar, para quê? Para que os dias de Deus são contados. Mas se você está ligado com o Senhor, se você está na visão de Deus, o diabo pode tentar parar você, mas você não vai parar, porque o maior está em você, a barreira não vai te deter. Os viventes, José não parou. Eu estou vendo um monte de José. Eu estou vendo um monte de José. Fala assim comigo. Qualquer chamado. Fala comigo assim. Qualquer chamado exercido dentro da visão será extraordinário. Sabe por quê? Fala assim. Ainda que não chame a atenção humana, a origem divina já garante a nobreza do projeto. Ele não fala assim, qualquer chamado exercido dentro da visão será extraordinário. Ainda que não chame a atenção humana, a origem divina já garante a nobreza do projeto. Você faz parte de um projeto que nasce no coração de Deus. Aleluia! E só por isso já garante o sucesso do que nós fazemos. Amém? Você faz parte da igreja séria, do ministério sério, debaixo da palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo da visão de Deus. E só por isso, qualquer coisa que você faça dentro dessa visão já garante o sucesso, o resultado do que você faz. Estamos debaixo da visão do legado de Deus. Glória a Deus! Aleluia! O tamanho e a clareza da visão determina a dimensão da conquista. José tinha claro a visão que ele recebeu. Quando você tem clara a visão que você recebe, o tamanho da conquista é muito maior. Já estou caminhando para o fim. Quero ler a conclusão com vocês. Quem está tentando aqui, diga glória a Deus. Quero ler 2 versículos agora, 23 e 24. Diz assim: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrece. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Está dizendo o seguinte: José é um guerreiro, só que os flecheiros vêm contra ele, porque ele é um ramo frutífero, mas ele está levando um legado, mas o inimigo não quer deixar ele continuar. Vou te falar, o flecheiro vem contra ele, mas o texto diz que o seu arco, a sua defesa, o seu escudo permanece firme. Sabe por quê? Porque é pelas mãos do poderoso de Jacó. Quem é o poderoso de Jacó? Quem é a pedra de Israel? Nosso Deus, é o Senhor. Os flecheiros podem vir contra você, os inimigos podem vir contra mim e contra você, mas nós estamos firmes na rocha, estamos firmes na visão, firmes dependendo de Deus. A única opção para quem não quer ser alvejado por ataque é permanecer na sombra da esterilidade. Quem não quer receber ataque, quem não quer ser apedrejado, quem não quer receber flechada, basta permanecer na esterilidade. Mas se você é ramo frutífero, os ataques vão vir. Se você é igreja frutífera, o ataque vai vir. Se você é ramo frutífero no seu trabalho, o ataque vai vir. Se você é ramo frutífero na sua casa, o ataque vai vir. Se você é ramo frutífero na sua empresa, o ataque vai vir. Se você é ramo frutífero no seu ND, o ataque vai vir. Se você é ramo frutífero na sua rua, o ataque vai vir. Mas você vai permanecer firme, porque o seu arco, a sua defesa, o seu escudo está nas mãos do Senhor. Glória a Deus! Ele sou dos defeitos. Ele coloca a armadura em você, o capacete em você, o escudo em você e a espada nas suas mãos. Amém ou não amém? Quem acredita, glória a Deus.
Se você não quer receber ataque, basta não dar fruto. Diz o ditado, né? Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Já viu quem taca pedra em árvore que não tem fruto nenhum? Ninguém taca. Mas se você está dando fruto, a pedra vai vir, mas é o Senhor que vai te defender. Agora, tem que fazer uma reflexão. Se você não está sendo atacado, é porque alguma coisa está errada. Eu tenho que vigiar. Se eu não estou vendo nenhum ataque, não estou recebendo nenhum ataque, alguma coisa está errada. Eu estou dando fruto. E eu tenho que pedir perdão, Senhor, me perdoa, eu quero dar fruto. Eu quero receber os ataques, porque é melhor receber ataque tanto na visão do que não receber ataque na esterilidade. Estamos segurando o escudo para me defender. Ramos frutíferos, discipuladores frutíferos, que permanecem no propósito, carregam apenas a cicatriz da jornada, pois descobriram que a cruz de Cristo é uma fonte de esgotável de superação, e nela se refazem sempre os sangrando. Todo discipulador, todo ramo frutífero, toda a pessoa com a visão, por mais que recebamos ataques, apenas ficam as cicatrizes, porque o sangramento, a cruz de Cristo estanca, o amor de Cristo estanca, Ele que remove, Ele que cura, Ele que perdoa. Está sangrando, Ele está cuidando de você. Está sendo caluniado, Ele está cuidando de você. Em meio à jornada do Evangelho, o que vai ficar apenas são as cicatrizes, porque as feridas, das nossas feridas, é Jesus que cura. Aleluia. Das suas feridas, é Jesus que cura. Pelas suas pisaduras foram sarados. Pelas suas pisaduras foram sarados. Pelas suas pisaduras foram sarados. Está sangrando, é momentâneo, Ele está curando, Ele está botando cura na sua ferida. Vai ficar apenas as cicatrizes, mas você vai continuar avançando, continuar em direção legal, em direção ao propósito. Amém ou amém? Para finalizar, eu ler uma frase aqui. Uma igreja discipuladora relevante precisa de do exército de José, ou seja, pessoas que se assumam como ramos frutíferos, capazes de transformar poços e prisões em palácios, antes de receber o anel para governar. Tem José aí? Glória a Deus. Tem José aí? Tem José nessa igreja? Tem José aqui nessa noite? Cadê o José nessa igreja? José suportou o processo, suportou as barreiras, suportou os ataques e continuou sendo ramo frutífero. Uma igreja relevante, discipuladora, precisa de um exército de José, que são aqueles que transformam prisões e poços em palácios. Sabe o que é palácio? Palácio é onde vive o rei. E toda vez que entramos no palácio, existe o Rei Jesus que está governando nossa vida, essa casa, essa igreja, esse ministério. Quando você adentra no palácio, você sabe que quem te deu o anel foi o Senhor dos Exércitos. Aqui nesse texto foi Faraó, mas o maior anel que José carregava foi Jesus que entregou. O anel que ele recebeu de Faraó foi o anel do governo humano, mas José governava no mundo espiritual. Porque todos eles submetiam a José, até Faraó submetia a José, porque tinha discernimento de Deus. Lá na sua casa você vai receber um anel do Senhor. No seu inimigo você vai receber um anel do Senhor. Nessa igreja você vai receber um anel do Senhor. Lá no seu trabalho você vai receber um anel do Senhor. Sabe por quê? Para que o reino de Deus se estabeleça naquele lugar, você possa glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. José sempre vai honrar ao Senhor dos Exércitos. Amém? Fique de pé nessa noite. A unção está sobre a visão. Vamos aprendemos aqui nessa noite com José como desfrutar dessa unção. E para desfrutar precisamos saber que nós somos ramos frutíferos e precisamos acreditar na visão. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos, tem que ver aberto. Começa a pensar: quem é você nessa visão? Como você vai pensar hoje? Como você está envolvido com o discipulado? Como você está envolvido com os igrejas? Como você está envolvido com os discipuladores? Quantos discípulos você tem? Começa a falar com o Senhor: Senhor, eu quero ser como José. Eu quero ser um ramo frutífero. Eu quero dar visão, eu quero dar uma visão, eu quero mostrar a visão.
Mas eu quero continuar no legado, eu quero continuar no propósito, eu quero continuar firme no Senhor. Porque eu sei que o revestimento da visão é emitido através da paixão que eu passo a visão para os demais. Senhor, faz de mim como José. Senhor, faz de mim um título para depois levar na garrafante e honrar o Senhor. Cumprir o propósito, ser fiel até o final ao Senhor Jesus. Comece a falar com o Senhor. E quando o louvor ministra, você vai falar com o Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Amamos a tua presença. Ajude-nos, ó Deus, a estar aqui, nós queremos ser ansiados, Senhor. Nós queremos ser entendidos. Nós queremos ser aqueles, ó Deus, que enxergam além das possibilidades, ó Deus. Queremos que o Senhor abra nossos olhos espirituais, para que possamos desfrutar da tua grandeza, da tua majestade. Queremos viver como limites da tua presença, Senhor.
Nessa noite, eu tomo posse dessa palavra. Eu aprendi que a unção está sobre a visão. E nessa noite, eu decido, com toda a minha fé, com toda a paixão, comprometimento, levar esse legado, essa visão do discipulado, do MD, do 1 por 1, adiante. Senhor, usa a minha vida, assim como o Senhor fez com José. Não importam as barreiras, não importam os gigantes, eu bem sei que o Senhor me sustenta em minhas batalhas. Senhor, não me permita sair dessa visão, mas que eu possa seguir em frente com esse legado, com o meu chamado, com o meu propósito. Assim oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam, aplauda o Santo Digno. Aleluia! Glória a Deus. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você faz parte dessa engrenagem. Você faz parte desse ministério. A unção desse ministério está dentro da visão que o Senhor diz. A unção desse ministério está dentro da visão do discipulado. Você foi chamado para discipular, amém, queridos? Você já reparou quando você entra aqui na igreja em frente ao banheiro, a gente fez um espaço ali para sentar, bater um papo. É para que você possa ter discipulado. É para que você possa cuidar de pessoas e ser cuidado também. É para chegar, eu preciso conversar com o meu líder. Tem como a gente sentar aqui, bater um papo? É para isso, querido, porque discipulado é a visão dessa igreja. Amor pelas vidas é a visão dessa igreja. Quem está feliz com a visita do pastor William e da sua família, diga glória a Deus. Quem chamou o pastor Fernando, pastor Zombi, por favor. 16 anos da sede, agora está lá com a missão de Praça Seca. Igreja do pastor Zombi já pastoreou ano passado. E a igreja de Praça Seca queria te dar uma bênção. A pastora Fernanda estão fazendo a juntamente com o pastor Adler uma grande transformação na igreja. As pessoas estão sedentas por Deus, estão amando amar vidas, estão discipulando. E é uma alegria, queridos. Nós oramos aqui para que a mesma unção que está sobre a Praça Seca também venha estar sobre a nossa igreja, que é sobre, através do ministério do nosso bispo, da nossa pastora, que é cuidar de vidas, que é discipular, que é cuidar, que é mostrar para as vidas que é possível sim ser uma igreja que ama. Amém? Vou pedir para os pastores aumentar o orando por eles. Deus é bom, amém, queridos? A palavra de Deus diz que na medida de que você é abençoado, você deve abençoar também. Então nós fomos muito abençoados por Deus nessa noite. E eu gostaria que vocês estendessem as mãos sobre a vida do pastor William, da Fernanda. É uma família muito querida nossa, né, que teve o privilégio de ganhar para Jesus. E é uma honra estar aqui orando por eles, é uma honra servir a Deus nesse ministério com eles. Nunca perca, querido, a visão. Nunca questione a visão, porque um questionador não alcança nada diante de Deus. Agora, quem aceita a visão, vive o propósito de Deus. Isso é tremendo. Pode estender as mãos aqui para abençoar esses servos teus. Senhor, em nome de Jesus, é um privilégio, Deus, estender as mãos sobre essa família querida, que com graça alcançamos, Deus. É tão bom, Senhor Deus, chegar nesse momento e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e que esses filhos que aqui estão, Senhor, hoje pastoreando a tua igreja, um dia foram ovelhas, ó Deus, e por causa do discipulado, hoje eles discipulam outros, Deus, porque se submeteram à visão, entenderam a visão e viveram a visão, Senhor. E na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, como igreja que somos, nós estendemos as mãos sobre a família
família pastoral. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor derrame cada vez mais unção e graça sobre a vida do teu filho, Senhor. Que a família do teu servo esteja abrigada debaixo das asas do onipotente Deus. E que nada e nem ninguém possa impedir os teus planos e propósitos. Como igreja que somos, nós profetizamos a tua graça derramada de forma abundante. Profetizamos muralha de fogo indisponível guardando a vida do teu servo. E declaramos, Deus, que por amor à vida deles, toda a descendência será abençoada, Senhor. Todo que ele colocar a mão prosperará. Aonde ele pisar, o Senhor os concederá. E eles farão proezas em teu nome, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós abençoamos os teus filhos, ó Deus. Abençoamos a família pastoral. Declaramos as tuas bênçãos sobre eles, sobre o ministério do teu filho. E profetizamos os teus milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam: oh glória, aplauda o Senhor. Amém? Em breve, né? Esse mês ainda, eu vou estar retribuindo essa visita querida e vou estar lá ministrando a palavra de Deus na nossa igreja de Praça Seca. Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus. Quem foi abençoado essa noite? Diga glória a Deus. Aleluia, querido. Vamos estar encerrando o culto aqui agora. Aí vira para o crente, agora com outro crente. Vira assim: amanhã tem mais. Posso contar contigo? Amém, amém. Aleluia. Quando sair daqui, querido, despeça, tire sua foto no banho, marque lá na vida celebrante. As irmãs prepararam lá uma cantina abençoada para a gente poder cumprir os nossos desafios. Nada vai parar a igreja do Senhor. Você faz parte dessa engrenagem, você faz parte desse ministério e Deus vai te usar poderosamente. Que o Senhor nosso Deus te abençoe de guarde, resplandeça sobre nós o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Sai cantando em nome de Jesus.